Muito bem-vindos a mais um episódio aqui na Ghoul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar as suas vendas. E no episódio de hoje, uma pessoa mais do que especial. Uma pessoa que é empresário, ele é palestrante, um monstro das vendas, Bruno Dantas. Muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero poder contribuir com bastante conteúdo aqui, bastante insights para vocês e um pouquinho da minha história aí para vocês entenderem que onde vocês estão hoje não é o destino final da vida de vocês. A primeira pergunta, e eu já vou esclarecer uma coisa. Você acha que vendas é dom ou você acha que vendas é método? Essa pergunta assim, é bem fácil de responder. Vendas é acesso ao método. Se você tem um método claro ali, bem definido, você pode vender qualquer produto. Então, assim, tem aquela galera que ela já nasce com algo diferenciado para a comunicação. Tem aquela galera que já é um comunicador, mas tudo é treinável, inclusive a arte de vender. O Bruno Dantas, além de cristão, pai, marido, quem é o Bruno Dantas no lado profissional? Como a maioria dos brasileiros, eu sou um cara que sonha, que tem objetivos grandes, porque eu acredito muito que através do nosso trabalho, do nosso esforço e com Deus ele nos abençoando, amém, nós somos capazes de construir algo incrível e maravilhoso. E para mim é muito importante visualizar aonde eu quero chegar, porque quando eu não mentalizo aqui primeiro, eu não realizo. Exatamente. A mente é o que traz e converge em literalmente no bem material que nós temos. Bruno, como que você se envolveu com as vendas? Como que começou essa história? Eu sei, né? Eu sei que ele já vendeu gelinho, sim, né? Mas eu quero que você conta pro pessoal como que você começou nesse setor de vendas. Necessidade. Foi uma coisa que... Por extremamente necessidade. Foi exatamente isso. Era necessidade. Era pra matar ou morrer. E, na verdade, eu tava morrendo. Cara, eu lembro que na terceira vez que eu fui despejado com a minha mãe, aí a gente pegou e falou, eu preciso fazer alguma coisa. E aí a minha avó começou a fazer geladinho. E aí eu comecei a vender geladinho. Eu estudava até às 11 da manhã, saía às 11 horas, ia pra casa correndo, pegava aquela minha bolsinha de isopor, colocava 50 geladinhos e saía pra vender. Pedia carona no ônibus, pegava um ônibus ali no Jardim da Conquista, ia até São Mateus, ali na Avenida Mateu Bay. Pra quem é da região conhece a antiga Samavel, uma loja de carros ali, ficava ali o ponto final. Isso quantos anos? Eu tinha 11 anos. 11 anos. Tinha 11 anos de idade. Começou cedo. Foi, já, cara. E ali foi a minha primeira escola, porque ali eu tive um insight poderoso, com 11 anos de idade. Eu entendi que eu tava gastando toda a minha bolsa de geladinhos com um lado só da avenida, enquanto o outro lado eu não atendia. E aí eu comecei a querer montar uma equipe, né? Lógico que foi um fracasso, né? Não sei. Mas assim, a ideia foi boa. 11 anos de idade, já com mente empreendedora, já visionário, falando, não, vou montar minha equipe aqui, não tô dando conta sozinho. Cara, foi muito bacana porque eu levei meu primo, né? E eu sempre fui um cara brincalhão, assim, extrovertido, me comunicava muito bem desde pequeno e me conectava com as pessoas, né? Já eu contratei um cara que era meu primo, e contratei ele, o pagamento dele era 2 geladinhos, inclusive. Era 2 geladinhos que ele ganhava. Só que assim, ele foi mais pela aventura, né? Porque vender é uma aventura, vender é algo gostoso, é algo que te dá, cara, um prazer muito grande. Toda vez que conversa, né? Sim. Cara, pro vendedor, chegar ao sim é uma conquista, ele tem que gostar de chegar ao sim, é prazeroso quando você... Porque o sim que você recebe do cliente não é para você, o sim é para o cliente, porque o cliente está decidindo dar um passo para a vida dele. É uma transformação da vida dele, deixa... Não é necessariamente da vida, mas pelo menos uma certa porcentagem a gente sempre ajuda. Sim. E em alguns casos, a da vida, realmente. Nós temos que ser a escada para eles, né? Então, quando você consegue mostrar ali pro seu cliente que seja que aquilo ali que você tá mostrando para ele é algo que vai modificar, vai levar ele ao próximo nível, e ele diz sim para ele mesmo, quer dizer que o trabalho foi bem feito. Porque o nosso trabalho não é vender, é mostrar o que o nosso produto vai solucionar para o cliente. Quais as técnicas mais principais, assim, você acha para quem está iniciando nessa área de vendas? Você tem que conhecer o produto. Não tem como você vender um produto que você não conhece assim de forma exponencial, quero dizer. Porque, por exemplo, é a mesma coisa que eu fosse vender uma garrafa de água. Tá, vou vender uma garrafa de água, mas o que a água soluciona para você? Então, para mim vender essa água para você, não tem que chegar te empurrando a garrafa de água. Na verdade, eu tenho que perguntar, Vinícius,
O que que você precisa hoje? O que que você está buscando? Na onde você quer chegar? E aí, quando eu faço essas perguntas, você já vai começar a me entregar o que você realmente precisa. E aí, no final, eu não vou te vender, só vou te entregar o que você me pediu. Exatamente. Eu acho que não é questão dos benefícios em si, água hidrata, água. Porque tem muitos vendedores que literalmente só fazem isso, né? Sim. Agora, quando você traz um Falastrão. negócio. Eu por muito tempo, inclusive, graças ao Bruno, eu deixei de fazer isso, tá? Porque eu falava muito sobre os benefícios do produto. Quando eu conheci o Bruno, aí que ele começou a me mostrar uma nova vertente de vendas. É um merchan já, hein? Já é um merchan. Pô, o Bruno é realmente um grande amigo. A gente já fez imersões juntos. Sim, né? verdade. Também fizemos palestras e tudo mais. E hoje, vamos lá. Quais são as principais técnicas? Você fala um pouquinho de gatilhos mentais, você vai ali pro um storytelling. O que o cara tem que aprender para ser um grande vendedor, além de conhecer o produto? Cara, eu vou falar assim um pouco do que eu uso muito comigo mesmo. Eu ensino bastante, mas assim, algo que pra mim é muito importante. Você tem que gostar de pessoas. Porque pra vender você tem que gostar das pessoas, você tem que gostar de ajudar, porque pra mim a arte de vender é ajudar as pessoas. Então quando eu sento aqui e começo a conversar com você pra te vender um produto, no fundo o meu motivo principal é te ajudar a realizar algo que você busca. Então assim, quando você coloca... É muito complicado, até vou fugir um pouquinho aqui, porque quando o cara entra buscando a venda, ele precisa muito daquela venda pra pagar um boleto, ele entra desesperado. E aí, a venda acaba não isso. conseguindo, porque quando você corre atrás do dinheiro, o dinheiro foge de você. Ele corre de você. E aí o que acontece? Eu, por exemplo, se eu for vender algo pra você, eu tô desesperado, tô com uma conta de luz atrasada, preciso pagar um boleto do gás, a escola da minha filha tá atrasada, então eu vou já pilhado. Então eu vou tentando, você precisa da água, você precisa, compra essa garrafa de água. E aí eu esqueço de todo um processo, existem ali alguns passos para você chegar ao fim do cliente. E o principal deles é entender o que ele precisa. Porque você precisa ser bem claro que talvez o seu produto não vá ser a solução do seu cliente. E a melhor maneira de você conquistar o cliente é após a venda do produto. O que eu quero dizer com após a venda? Com a entrega. O cliente só fica extremamente satisfeito quando há entrega. Quando há entrega, ele te vende para outras pessoas. E aí você começa a criar uma lista, uma religião de fãs de verdade. A venda, ela é emocional ou ela é racional? Cara, 95% das vendas, elas são feitas de maneira inconsciente e apenas 5% consciente. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, você já comprou algo que você chegou na sua casa e você falou assim, nossa, eu nem precisava ter comprado isso. Por quê? Porque 95% da sua mente age de maneira inconsciente. E apenas selfie 1, selfie 2. Isso, selfie 1, selfie 2. E apenas 5% consciente. Então, o que acontece? Quando você está vendendo um produto para o seu cliente, você está ali fazendo uma venda. E aí você está chegando ao sim, está começando a conquistar. E aí você traz uma série de outros produtos, você gera dúvida naquele cliente. E aí quando você gera dúvida, ativa os outros 5% da mente dele. E aí quando ele te fala assim, vou conversar com a minha esposa, vou pensar e depois eu te respondo. Por quê? Porque você precisa conquistar esse cliente, ser bem claro na sua comunicação e mostrar o que aquilo resolve. Depois você traz outros produtos e faz upsell, ali vai colocando outros produtos. Olha só, ele já deu uma grande dica aqui, hein? Então eu não posso vender mais de um produto. Eu vou frisar isso aqui porque é muito importante. Sim, para você chegar ao sim, para você ter esse sim de cara, de impacto, você vende um primeiro produto. É a mesma coisa assim, digamos que você vai receber uma visita na sua casa. E aí essa pessoa ela tem que entrar para a sala. Aí você quer levar ela lá no seu quarto. Tá bom, mas para ela ir para o seu quarto, primeiro ela tem que passar pela sala da sua casa. Lá na sala, quando ela já está dentro da sua casa, você leva ela para o quarto. Mais ou menos isso que eu quis dizer. Exatamente. Essa história de upsell, cross-sell, downsell, explica um pouquinho isso para a galera, o que é cada uma dessas coisas. Eu gosto de falar muito sobre upsell, que é onde eu gosto e vou muito bem. Por quê? Toda vez que você traz um cliente para a sua esteira, na esteira de produtos, você tem vários tipos de produtos para vender, quando ele compra o seu primeiro produto e há a entrega de fato, há a realização, há a entrega do que ele contratou de você, ele vai comprar mais produtos. E aí você consegue fazer upsell. Só que a melhor hora de fazer um upsell é na hora da compra ali, porque quando ele comprou, quando ele foi pagar ali, finalizou, ele tá no pico de energia dele ali, tá bem alto, ele tá bem feliz, porque quando ele compra, ele tá realizando algo uma dopamina, né, que libera para ele ali. Então aquele momento ali é o momento do upsell. As pessoas confundem upsell com processo de vendas.
E aí o que acontece? Você está ali no meio de um processo de vendas, está conquistando o cliente, a confiança dele. E aí você já quer vender o segundo produto sem ter vendido o primeiro. E aí você não vende nenhum. Olha só, isso aqui é muito importante. O Bruno, ele literalmente explicou o seguinte, que quando nós estamos no ápice da compra, nosso cérebro ele acaba liberando algumas endorfinas, literalmente dopamina, justamente que é o yes, comprei. É isso que você tem que ter com o seu cliente. Você precisa projetar a sua venda para o yes, comprei. Sim. Porque senão, o que acontece? A pessoa ela vai comprar emocionalmente e muitas vezes o que vai acontecer? Ela vai se frustrar. Principalmente quando você não entrega aquilo que você deveria ser entregado. Sim. Certo? Sim. Agora você falou ali do seu período de 11 anos que você estava vendendo geladinho. Como que foi essa transição pro palestrante, pro vendedor que você é hoje? Conta aí um pouquinho da sua história. Isso é até engraçado porque eu gosto muito do... Opa, tô rebelde, né? Eu gosto muito do Flávio Augusto, assim, eu sigo muito ele. E da história de vida dele, assim, eu me conecto bastante, né? E ele conta que em determinado momento, ele era muito bom, ele era espetacular, ele era extraordinário. Naquele meio que ele estava. Ali ele era muito bom. Só que existia um mundo além dali. E nesse mundo, ele era um cara... A famosa zona de conforto. Isso, exatamente. Nesse outro mundo, ele era um cara que não tinha grandes resultados. E aí ele conta que ele saiu de lá para ir para uma outra empresa, né? E quando ele chegou lá, ele viu uma mulher falando. E ele fala que aquela mulher ali, o jeito que ela falava, a confiança que ela tinha, a maneira como ela vendia, ele falou que era espetacular. E aí ele se apaixonou por aquilo ali, ele falou, eu preciso disso, eu preciso aprender isso. E aí ele entendeu que ele não era tão bom quanto ele achava. Mas ele tinha algo diferente das outras pessoas, ele buscava aprender, ele tinha essa humildade, essa sabedoria. E ele, cara, todo mundo conhece hoje o Flávio Augusto, ele é uma máquina de fazer dinheiro, mas ele é uma máquina de negócios completíssima. É um cara incrível, só que em determinado momento ele precisou parar para aprender também. E muitas das pessoas, elas confundem. Vou te dar um exemplo. Por muito tempo eu trabalhei no shopping. Dentro do shopping, na empresa que eu trabalhei, eu não sabia o que era ficar em segundo. Porque eu era um cara viciado. Isso me liberava sentimentos, toxinas gostosas de sentir. Então eu viciei nisso, né? Como se fosse uma droga. Eu queria ficar em primeiro, ficava em primeiro. Competição no máximo. Eu sempre fui um cara muito competidor. Eu amo competir. Tanto que hoje eu trabalho com a Tati De Angela e lá dentro da empresa lá é um cenário de muito acolhimento, de muito pertencimento. Ela cria muito isso lá dentro. Só que grande beijo, Tati. Aí, Tati, já fazendo um merchan, hein? Pro maridão também, tá? Por ele não pensar. Lembrando, beijo, Cadu, você vai assistir esse podcast aí. Eu tô em primeiro, espero que também... Vixe. Cadu, eu quero ver você conversando aqui também, que eu quero tirar ele do... Vou trazer o Cadu. Adoro uma competição, vou ajudar aí os dois. Pode chamar. O Cadu também tem uma história muito linda de vida, cara. Continua, desculpa. Cara, não, a gente lembra assim... Mas aí o que acontece? Lá dentro, por mais que ela tenha esse acolhimento com as pessoas, lá também é um cenário de crescimento. Então é um cenário de desafio. Então tem competição. Tem que ter. Onde não tem competição, não tem crescimento. As pessoas hoje confundem muito. Falam assim, não tem que ter competição num time de vendas. Não tem que ter essa busca do primeiro lugar. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que não tem que ter competição? Se dentro da sua vida, se você for competir agora com alguém por um cargo... Se a pessoa for melhor que você, tiver mais recursos que você, quem vai ser contratado? Você ou a outra pessoa? Outra pessoa. Então, se ela tiver mais conexões, se ela tiver mais... Exato. Se ela tiver mais empenho em algumas coisas, todo mundo é sujeito a isso. Tudo tem uma competição. Para você chegar em determinada vaga dentro da empresa, você tem que competir com outras pessoas. Tudo na vida é competição. As pessoas, muitas das vezes, se arrumam para parecer mais bonitas ou melhores que a outra. Sim. Elas frequentam lugares para parecer, ou às vezes elas são, ou querem mostrar que são melhores que outras pessoas em determinadas áreas da vida. Então, assim, em tudo tem competição. Mas muitas das vezes as pessoas querem maquiar isso para parecer algo que, não estou competindo. Não, cara, você tem que competir. A vida é uma competição. Entendeu? Isso é muito importante. Aliás, a vida não é um mar de rosas, né? Exatamente. A vida, desde o momento em que nós nascemos até o nosso crescimento, é provações, é luta. Só vive quem é realmente forte. Só chega ao topo quem está
perseverando dia a dia para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Sim. Né? Mas continua, conta um pouquinho aí mais a sua história. Cara, assim, eu comecei lá vendendo geladinho ali, passei por uns bons perrengues ali, tive algumas situações. Quais foram os seus principais perrengues? Porque assim, é nas dificuldades, eu gosto de extrair isso dos meus convidados, porque é nas dificuldades que a gente vê a evolução da pessoa. Sim. A gente sabe, e todo mundo tem os nossos perrengues, mas é nas dores que estão o antídoto, é no veneno que está o antídoto, né? Sim. Eu lembro que aos 11 anos de idade eu fui jogar dentro da lata de lixo na escola. Aquela lata de lixo grandona, me jogaram dentro da lata de lixo. Era essa história que eu tava querendo extrair dele. Era essa. Conta pro pessoal entender. Porque o que acontece? Eu era um cara que entrava na escola de manhã, 7 da manhã, saía às 11. Eu era neto da faxineira da escola. Minha avó era faxineira da escola, então ela que ajudou até a conseguir a vaga lá dentro, numa escola pública. E tinha alguns meninos lá que acabavam repetindo, eram meninos mais velhos, e ficavam ali dentro da nossa sala. Então, os meninos maiores, mais fortes, não tinha como brigar com eles ali na época ali. Hoje, também não dá, os caras são maiores que eu. Mas, assim... Tá vendo? Um grande brincalhão. Não dá pra gente ter um momento emotivo aqui, porque ele é fantástico. Eu gosto muito do Bruno, justamente dessa história. Meu, incrível de superação. Continua, eu não vou te interromper mais. Foi um momento bem triste assim, cara, porque eu tive que, naquela lata de lixo, refletir. Eu estava voltando da escola, aliás, ia buscar minha bolsa de geladinho, voltava, vendia, passava pela porta da escola, tava todo mundo lá na porta, eu já com a minha bolsinha de isopor, de chinelinha havaianas, pezinho sujo ali, que sujava, suava, horrível. Mas vambora. E aí, determinado dia, a galera me pegou ali no intervalo, em torno de 8 meninos ali, tipo, galera que fazia bastante coisa errada ali já na escola, e me jogaram dentro da lata de lixo. E aí eles trancaram aquela lata, né? Lá a escola chamava até Vila Bela na época, a galera que estiver assistindo aí, que for do Jardim da Conquista, deve conhecer. E aí, cara, ali eu fiquei trancado ali durante todo o intervalo. E era um dia que era macarrão, e aí eu falei, cara, não acredito que eu tô passando por isso. Não acredito. E aí eu lembro que minha avó que chegou pra abrir a lixeira. Ela abriu pra jogar as coisas fora, né? Pra recolher, né? Pra empurrar. E ela perguntou pra mim assim, ô meu filho, o que você tá fazendo dentro dessa lixeira? E aí na época, se eu falar aqui pra ela que foi porque eu sou neto de uma faxineira e vendo geladinho, pô, como que ela vai se sentir? A vida já foi muito dura com ela. E eu falei, não quero fazer ela se sentir mal. E aí o que eu fiz? Eu peguei e falei que eu havia perdido uma aposta naquele dia. Só que naquele dia ali, quando eu saí todo sujo, assim, de macarrão, de molho, fui pra casa, as pessoas olhando assim na rua, todo sujo. E aí eu cheguei em casa, eu tava tomando um banho, e ali naquele chuveiro eu chorei, assim, eu com 11 anos de idade, eu falei assim, eu não vou mais passar por isso, eu não vou aceitar. Eu já havia sido despejado 3 vezes antes, eu tinha uma vida super difícil, minha mãe fazia de tudo pela gente, eu não tinha convívio com meu pai, e fui crescendo uma barreira com meu pai por N motivos. E aí eu peguei e falei, cara, eu preciso fazer diferente. E aí o que aconteceu? Eu tomei banho, deitei, dormi e não aconteceu nada diferente. Porque eu só pensei, eu não agi. E aí eu fiz isso por anos. Continuei nessa mesmice de amanhã eu vou fazer diferente. Amanhã eu vou fazer diferente. Não, amanhã eu vou fazer diferente. E eu não mudava. Porque eu estava dentro de um ambiente, de um cenário que o sucesso é algo muito distante para as pessoas. É algo muito longe. E para você explicar para uma pessoa que está dentro desse ambiente que existe um outro mundo aí fora e você pode conquistar, você tem total direito porque Deus permite isso para você. Com certeza. É difícil. E eu demorei muito tempo para acordar, para perceber que existia algo muito maior lá fora. E aí foi assim que eu comecei. Essa foi a minha primeira... Foi a quarta, né? Que eu tinha sido despejado 3 vezes já. Eu gostava de ser despejado, gente. Era algo incrível. Quem quiser saber, eu posso até lançar um curso por 397 de como ser despejado. Já tá querendo vender o merchan aqui. Criando o curso na hora. É assim que grandes empresários fazem. Entende a dor da pessoa, cria ali um produto personalizado e faz a venda. Já cria ali, ó. Eu criei um produto. Quando foi esse basta? Cara, aos 12 anos de idade, eu acabei passando por um problema. Jogava numa escolinha de futebol, assim, continuando a vida, né? E eu não tinha pai, né? Um pai presente. Eu tinha um pai, mas ele não era presente. E todo mundo que chegava aquela figura masculina era como se fosse um pai pra mim, porque um dos maiores sonhos da minha vida era ter um pai. E nesse negócio de na busca do meu pai, eu acabei conhecendo um rapaz que ele ajudava muito a gente. Ele trazia comida, trazia Danone, levava pra comer lanche. Tipo, cara, eu nunca comia lanche. Esse cara me levava pra comer lanche direto. Então eu acabei pegando amizade assim com ele, acabou ganhando a confiança da minha família. Só que esse cara era um pedófilo.
E aí foi uma das partes mais tristes da minha vida. Que quando eu acabei sendo abusado sexualmente aos 12 anos de idade. E aí eu demorei, cara, quase 20 anos pra contar isso. E foi bem difícil porque eu tinha dificuldade de contar. Hoje eu conto aqui na maior naturalidade, eu consegui superar isso. Graças a Deus. Lá com o José Roberto Marques, inclusive. Foi num dos eventos dele lá. Tem até uma história muito bacana pra contar sobre esse dia. É essa experiência que você tava falando. Foi. Cara, é engraçado. Olha como que Deus trabalha, como que Deus faz tudo corretamente. Eu tinha um trauma, eu não conseguia contar pras pessoas que eu fui abusado. E aí, muitas das vezes eu tava dentro de ambientes, a galera ficava brincando, você sabe, coisa de homem, aquela brincadeira de homem, assim, que é bem chucro, que faz aquelas brincadeirinhas bem idiotas, assim, bem chulas, e aí eu a gente ficava... viveu nessa transição, Sim. Infelizmente teve tudo isso. Cara, e aí eu ficava no meio daquilo ali, ficava escutando aquelas brincadeiras, eu ficava um pouco constrangido, né? E, pô, eu queria contar pra minha mãe primeiro, antes de contar pras pessoas, mas eu não tinha coragem, sabe? Me travava, tinha muito medo, tinha vergonha do que as pessoas iam achar. E aí eu lembro que há um tempo atrás, assim, alguns anos, eu tentei ir no evento do José Roberto Marques. Pra quem não conhece, é um dos maiores coaches do Brasil, um cara incrível. E aí, dentro do evento dele, ele é um cara muito bom. Então, assim, o preço dele não é um preço barato, é um preço considerável. E eu não tinha condição financeira, mas eu era abusado. Então, todo dia eu chamava alguém lá da equipe dele e tentava negociar e nada acontecia. E aí... Eu lembro que uma vez, uma conversa com eles, com alguém da equipe deles, a pessoa me falou assim, aqui nós estamos aceitando cheque agora. E eu não tinha cheque, mas a minha irmã tinha cheque. Então tenha irmãs que tenham cheque. É verdade, viu? Tem irmã que tem cheque. Eu sou o filho preferido, mas a minha irmã é que me ajudou, tá tudo certo. Cara, a minha família, assim, tipo, a gente tem uma união muito grande, Eu tô aqui hoje porque a minha esposa, ela não permitiu que eu caísse, porque muitas vezes eu fiz de tudo pra cair. E a minha esposa, ela não permitiu. Mas lá atrás foi a minha mãe. E acima de tudo foi Deus, porque sem ele eu não estaria aqui. Eu gosto muito de falar isso porque, cara, Deus me tirou de um buraco terrível. E aí, pra concluir a história aqui, pra vocês entenderem onde que Deus agiu ali, olha como que Deus faz as coisas. E aí eu pego e... Júlia, aquele cheque tá com você ainda? E ela falou que estava. E ela me emprestou o talão de cheque dela, ela falou, mas você vai comprar o quê? Ela nem perguntou o que você vai comprar, aliás, ela... Falei, só assina o cheque aí e pronto. E aí ela assinou, eu nem sabia quanto que era a formação exata, quanto que ia sair no cheque, porque eu falei, deve ter juros, vai ser uma paulada. Eu nem sabia como eu ia pagar, mas eu precisava. Gente, eu não sabia como eu ia pagar, mas eu sabia muito que eu precisava. Era algo que queimava, assim, tão forte dentro de mim, mas tão forte, que era como se tinha alguma força me empurrasse, vai lá. E aí... É Deus agindo através de pessoas. Sim, exatamente. E aí, eu lembro que eu peguei o cheque, mas acabou passando a formação. Acabei perdendo a data, não consegui contato com a menina. E aí eu lembro que tava chegando a outro, que era o DSP, que é o Desperte Seu Poder, um dos programas do Zé, né? Uhum. E aí, eu tava em casa, assim, tranquilo. E aí, o meu WhatsApp tocou. Uma menina me chamou, e eu não havia falado com ela ainda. E aí ela falou assim, oi Bruno, tudo bem? Eu vi que você tentou fazer uma formação aqui com o Zé um tempo atrás, e você gostaria de pagar no cheque, né? Aí eu falei, sim, gostaria! Tô aqui, sou eu, esse cara mesmo aí. E aí eu já peguei o cheque e fiz assim, ó. Falando no WhatsApp com ela e tava me abanando com o cheque. Falei, diga, quantas vezes? Aí ela, em 12 vezes é possível fazer. Eu falei, em 12? Que lindo. Falei, em 12. Então vamos embora em 12. E aí ela pegou e falou assim, tudo bem, você vai poder vir pra cá, só que deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ficar na área comum ali ou você quer ficar na área VIP? VIP. Não sabia nem sabia o que era VIP. Fazer. Mas quanto que custa o VIP? 12 de 500. Aí eu olhei, Deus, você tá comigo? Nesse momento, eu não sei se ele me bloqueou no WhatsApp, eu não tive resposta nenhuma, mas eu falei, já tô aqui, Não, VIP. ele tava contigo. Eu falei, eu sou VIP. Nessa hora eu não escutei ele falando nada. E se ele falou, eu só escutei 3 letras. V-I-P. VIP. Porque eu queria acesso a ele. E aí eu aceitei, e aí ela falou, ó, você vai assinar os cheques, você vai preencher o valor. Amanhã, quando você chegar aqui, você vai me procurar. Não é pra você falar com ninguém, já era no dia seguinte. Ela, tipo, foi na quinta-feira e já era na sexta.
E ela falou, ó, meu nome, acho que era Mariana na época, era Mariana o nome dela. Ela falou assim, ó, eu sou a Mariana, você vai me procurar aqui dentro. Cara, é muito doido, presta bem atenção no que aconteceu, é muito doido de verdade. Até arrepia, cara. E ela falou assim, meu nome é Mariana, você não vai entregar isso pra ninguém, você vai entregar pra mim. Já vou te colocar aqui no, na verdade é prêmio, né, era o prêmio lá. E vou te colocar no prêmio, você vai chegar, você vai fazer toda a formação e já tá tudo certo aqui, você chega e você me procura. Não fala pra ninguém, você pode me procurar diretamente e entregar pra mim. E aí, beleza. Cara, é tão incrível que eu fui pra lá e eu levei o cheque. Mas eu esqueci que eu não tinha dinheiro pra comer. E eram 3 dias lá. Eu só tinha o dinheiro da passagem. E eu moro em Poá. O Instituto do Zé é muito longe, cara. É muito longe. E pra quem nunca foi, o Zé começa às 9 da manhã, acaba 2, 3 horas da manhã. Então, ele fala que vai terminar às 11, mas esses 11 é 2, 3, 4. Se ele tiver empolgado, então, vixe, já emenda um dia no outro. Aí que tá, ele sempre tá empolgado. Exatamente. Mas que conteúdo. E aí eu chego lá na fila, e aí eu acabei me atrasando um pouquinho assim. Atrasei assim, não cheguei atrasado de fato, mas eu cheguei, a galera já tinha feito o credenciamento. E aí eu fui pra fila lá, que tinha umas 4, 5 pessoas apenas, e eu entrei na fila, chegou minha vez, eu falei, oi, tudo bem? Eu sou o Bruno. Aí ela, Bruno não tá aqui. Eu falei, Nicolas Bruno, meu nome é porque meu primeiro nome é Nicolas, eu sempre falo Bruno, né? Ela olhou, cara, não tá aqui seu nome. Eu falei, eu sou o prêmio. Eu sou o prêmio. E aí, desculpa, Bruno, me perdoe, o prêmio é ali, é naquela fila preferencial. Aí eu, obrigado. Peguei e fui pro prêmio. Na hora que eu cheguei, falei, oi, tudo bem? Eu sou o Bruno, Nicolas Bruno. Tá aqui, Bruno. Já pegou, já me deu uma mochila do prêmio, me deu um livro e falou, pode ir lá, já colocou o crachá do prêmio e tal. Você vai ficar lá na frente, na primeira fileira e tal. E você vai entrar por aqui, não precisa pegar fila, já pode ir subindo. Eu falei, não, eu só preciso falar com a Mariana, eu só preciso entregar um negócio pra Mariana. Aí ela, que Mariana? Eu falei, a Mariana que trabalha com vocês, ela que me vendeu, conversei com ela. E, queria agradecer ela por estar aqui com vocês. Não tem nenhuma Mariana aqui. Falei, falei com ela ontem, ela falou... porque ele não ouviu Deus, né? Ela falou pra mim vir aqui entregar pra ela aqui um negócio, é algo pessoal que eu quero entregar pra ela, como pra agradecer, porque ela foi bem... Ela falou assim, não entrega pra ninguém, é só pra mim. E aí eu procurei essa mulher, a mulher não existia. Não tinha nenhuma Mariana na equipe do Zé. Não existia. E aí, olha que doido. Mas seu nome tava lá. Meu nome tava lá, tava escrito lá. E eu recebia... Eu tenho até o crachá em casa, devia até ter trazido pra vocês assistirem. Eu ganhei até o livro do Zé, o Desperte Seu Poder. Eu fiz a formação uns 3 dias. Eu não almocei lá porque eu não tinha dinheiro pra comer. Eu tenho até um vídeo com a minha esposa em que eu tô chorando assim na escada lá, na saída de emergência, porque a galera foi almoçar, eu me escondi. De fato, eu me escondi mesmo. Porque eu não tinha dinheiro pra ir comer com a galera tinha, eu não tinha. E aí eu liguei de vídeo pra minha esposa e eu falei assim pra ela, amor, é a última vez que a gente vai passar por isso na nossa vida. Chega. Foi tipo, o meu basta foi ali. Eu tô aqui hoje, eu tô vindo buscar algo que vai fazer a gente ir para o próximo nível. Eu não tenho dinheiro pra comer aqui, só que eu tinha uma maçãzinha. E eu lembro que eu comi a maçã assim, e no vídeo a minha esposa começou a chorar muito e falou assim, eu acredito em você, e eu tô com você. E era tudo que eu precisava naquele momento. A Mariana não existia, eu fiz toda a formação, eu não paguei. Eu conversei com o Zé aquele dia, eu aprendi ali, foi o primeiro dia da minha vida que eu mais aprendi. Foi a imersão do Zé, foi incrível. Aprendi muito sobre a mente humana, sobre o nosso comportamento. E aí naquele dia ali ele faz um momento ali de hipnose, né? Sim. E você volta lá no útero da sua mãe, é um negócio incrível. Você tem que viver isso daí pra entender. E aí eu lembro que nessa hipnose eu voltei e aí eu lembrei de tudo que tinha acontecido quando eu fui abusado. De tudo, eu lembrei de como ele fez, de ele me pegando em casa, ele pedindo pra minha mãe pra que eu pudesse dormir lá, porque era muito longe pra me jogar no dia seguinte. Eu lembro das vezes que ele me levava no carro, das brincadeiras bobas que ele começou a fazer, eu me lembrei de tudo. Tudo que eu havia escondido na minha mente, eu me lembrei. E aí eu cheguei em casa, eu conversei com a minha esposa, falei, amor, eu quero contar isso, eu preciso contar. E aí ela falou, amor, o que você decidir, eu tô com você, não vou... Falei, mas você não vai sentir mal de estar casada com alguém que foi abusado? Ela, lógico que não. Eu tô com você, eu amo você, eu escolhi viver com você. E era tudo que eu precisava ouvir naquele momento. Então, aquilo ali que Deus fez,
todo esse caminho fez eu denunciar o cara. E quando eu denunciei ele, eu acabei descobrindo depois que ele é um treinador de futebol de uma escolinha para garotos menores. Ou seja, ele tá envolvido com vários outros garotos. Nossa. E outros garotos que passaram por aquilo ali me procuraram e também falaram, ó, ele fez isso comigo também, ele fez isso comigo. Mas não foi um só não, foi alguns garotos. Só que todos têm medo de contar pros pais, todos têm medo de publicar. Você foi o estopim, literalmente, para poder... E é tão incrível, e aí eu falo assim, cara, quando você entrega a sua vida verdadeiramente pra Deus e confia nele, e não tô falando que eu sou o cara perfeito não tem nada disso, eu cometo vários erros, sabe? Mas assim, eu acredito muito que Deus tem um plano pra cada um de nós, mas que se você não levantar a sua bundinha da cadeira e se mover, nada vai acontecer. Deus fala assim, faça a sua parte que eu te ajudo. Sim. Eu não faço por ti. É bem isso mesmo. Sim. Se você não levanta, como o Bruno falou, sua bunda e vá fazer alguma coisa, meu, não espere que não caia do céu, não. Sim. Não, eu até gosto de dizer, eu gosto de escrever algumas frases, né? E gosto de falar assim que tem muitos visionários hoje, né? Mas a diferença de um visionário para um louco é exatamente o resultado. Concordo. E as pessoas acabam... esse visionário ele é louco. Mas sabe por que ele se tornou louco? Porque ele não teve um resultado. Sabe por que ele se tornou visionário? Porque ele chegou ao resultado. Quando ele de fato tem um resultado que as outras pessoas queriam ter, aí esse cara é chamado de visionário. Mas quantos loucos pararam no meio do caminho? Entende? Exatamente. Perseverança. Sim. Nada supera você fazer algo bem feito todo santo dia. Isso é verdade. Quanto mais você faz, mais experiência você adquire, mais você tem congruência com aquilo que você fala, né? Voltando um pouquinho para as vendas. Só vou completar uma frase aqui dentro do que você disse. Todo mundo que está sonhando, em algum momento, todo mundo que sonha, ela acaba incomodando quem não está sonhando. Isso é um fato. Por quê? Toda torre que é construída de maneira reta denuncia todas as torres que estão à sua volta torta. Então, o que eu quero te dizer? Quando você sonhar, as pessoas que estão ali perto de você, muitas das vezes, bem perto mesmo, elas vão se incomodar. Porque o seu sucesso vai denunciar o fracasso deles. Então não para porque as pessoas estão querendo que você pare. Continue. Quando você estiver cansado, para e descansa. Mas continua. Porque isso vai fazer lá na frente o seu resultado acontecer. Engraçado, você fez eu lembrar de um poema que minha mãe sempre fala. Um beijo, mãe. Eu te amo. Ela fala assim, meu filho, não se desespere se as coisas vão em ruins, porque o sol, ao nascer, também dá um espetáculo maravilhoso, mas a maioria ainda continua dormindo. É bem isso. Quando a gente tem, né, e sabe do nosso potencial, a gente está construindo algo e a gente se empenha com alma, com coração, as coisas acontecem. Sim. E infelizmente isso incomoda as outras pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que isso é natural, mas Deus sabe o que faz. Deus tem, por exemplo, olha a história do Bruno. Deus colocou o Bruno literalmente para poder achar as outras pessoas e influenciar e denunciar esse filha da mãe, para não falar outra coisa, que é politicamente correto aqui não deixa, né? Mas, enfim. Completando ali a frase da sua mãe, o milagre não é para quem merece. O milagre é para quem não desistiu. Exato, simples assim. Então, assim. Mas voltando um pouquinho para as vendas, como que você conheceu a Tati? Como que você se envolveu com ela? Cara, eu lembro que eu falei no começo, eu sou abusado. Ele é o top 1 agora da Tati, tá? Só, desculpa, Cadu, eu tenho que lembrar isso aqui. Top. Devia até fazer uma chamada de vídeo aqui que ia ser incrível. Cadu. Calma, Cadu. Eu te amo, mas calma. E, cara, é tão engraçado que eu tentei mandar mensagem pro Cadu. Eu mandei mensagem pro Cadu. Eu mandei mensagem no Instagram da Tati. E aí eu comecei a ver os comentários dos posts da Tati pra entender pelos comentários só que é muito comentário, então era meio difícil. Pra entender pelos comentários ali, lendo o comentário, quem poderia ser um funcionário da empresa dela. E aí eu não conseguia, aí o que eu fiz? Vou tentar contratar ela pra palestrar. Gente, eu não tinha um puto no bolso pra pagar a Tati. A palestra dela é uma palestra muito bem posicionada, então tem um custo, né, relevante. E aí eu peguei e entrei lá no Instagram e falei, vou contratar ela pra palestrar no meu evento. Eu nem tinha um evento, mas eu só queria saber quem que era a pessoa.
E aí eu cheguei numa pessoa chamada Líria. E aí eu lembro que eu preenchi lá, e a Líria entrou em contato comigo, e eu lembro que eu falei, Líria, eu quero trabalhar com a Tati, não quero contratar palestra. Acho que eu dei um banho de água fria em você, né, Líria? Mas era importante falar isso. Porque, assim, o que acontece? O meu maior desejo, a minha maior vontade hoje, embora eu fale muito de vendas, há um tempo atrás Deus me deu uma mensagem bem clara, que eu vou falar muito sobre vendas, mas que eu vou falar sobre ele também. Com certeza. Então, assim, hoje no Brasil, a maior referência que nós temos em mentor de palestrantes é a Tatiane De Angela. Então, para quem não segue, já dá uma olhada aí, Tati De Angela. E aí, o que acontece? Ela tem um método que é incrível, ela sabe criar um roteiro que é extraordinário, de verdade, né? E aí eu falei, eu preciso disso, eu preciso estar lá com ela, eu preciso aprender. E o que eu faço muito bem, o que as pessoas amam, qual que é a coisa que mais me dá resultado? É vender. Por quê? Porque eu amo pessoas. Só que eu quero transformar o mundo, só que eu não consigo isso sozinho. Então, o que eu entendi? Que eu não vou mudar o mundo sozinho. Mas que eu posso mudar o mundo do Vinícius, para que o Vinícius mude o mundo de mais alguém. E é assim que eu quero fazer. Só que para isso, você tem que ter um conteúdo, tem que ter a estratégia correta, senão você não acessa as pessoas. E aí esse foi o caminho que eu fiz, até engraçado que quando Deus abre as portas, ele abre um estádio. Porque quando a Lídia me respondeu, o Cadu me respondeu, a Tati me respondeu no Instagram e foi uma chuva. E aí eu consegui uma entrevista. E foi tão, cara, foi tão incrível, tão maravilhoso a maneira como eu entrei lá, porque eu fiz uma entrevista, aí foi com a Jéssica na época, e a Jéssica, pô, gostou muito da minha história, depois ela tinha uma outra Jéssica, e aí essa Jéssica, ela tinha uma fama, assim, de ser um pouco mais linha dura, e aí, cara, eu contando um pouco da minha história, ela se chorou comigo ali na entrevista, e ela falou assim, ó, vou fazer algo diferente aqui, eu vou aprovar você nem vai fazer o restante do processo. Aí eu falei, isso é Deus. Porque lá dentro os processos são bem executados. Por isso que ela tem um grande resultado. Porque tem que respeitar os processos. Só que daí quebraram um processo. E aí eu falei, é aqui. É Deus agindo. É aqui. É Deus. E aí foi assim que eu entrei, cara. E tem sido incrível. Desde que eu entrei lá, ela já investiu aí mais de 200 mil reais em treinamentos e mentorias para que eu me aperfeiçoe, né? E ela tem me preparado, e ela sempre fala, ela sempre repete uma frase que eu tô falando aqui pra vocês, mas eu tô escutando. Ela sempre me valida, ela sempre fala, você vai crescer muito, você vai ficar muito grande, você tem algo muito especial. E eu acredito nisso. Então, assim, e eu resolvi acreditar. E esse é o principal ponto, resolver acreditar. Que legal. Existem três, na minha concepção, existem três tipos de comercial. Comercial 1, que é o comercial ativo, é aquele cara que prospecta, é aquele cara que vai atrás, luta e tudo mais. Existe o 2, que é o comercial 2, que é o relacional, é aquele cara que entende a necessidade. Eu sou muito mais relacional, eu não sou o cara de prospecção. E existe o closer, que na minha concepção é uma mistura dos dois. Hoje você é um closer, certo? Sim. Mas qual é a sua maior vertente? Pessoal, eu sou filho de paraibano, tá? E pra gente lá é sem frescura. Ah, eu tô em frescura, né? Não, vou falar um negócio aqui. É um tal de... Eu aprendi, tá? Tive que aprender, mas é um tal de SDR, closer, vendedor. Gente, pra mim é tudo vendedor. Tudo é venda. Mas é que assim que funciona, né? Vamos fazer o quê? Mas assim, tudo é venda, tudo é vendedor. Tudo é venda. Só que o closer hoje, ele é o cara... pra empresa, ele é o cara de elite. Ele é o cara que busca os maiores contratos, atende os maiores clientes. Ele é o cara que realmente traz o cliente, faz o cliente se tornar um defensor da sua marca. Então, assim, hoje eu entendo esse processo. Tem os tipos de vendedores, que é aquele que vai ficar mais ativo, tem o que vai ficar mais receptivo, né? Que é o cara que conversa mais. Mas tem o closer, que é o cara que realmente é o centroavante do time. Ele é o cara que finaliza, que faz o gol. E você faz treinamento da equipe também? Hoje, não? Lá na Tati, não. Lá na Tati, eu tenho... O meu papel lá exatamente é entrevistar as pessoas para que a gente decida ali com elas durante uma entrevista se faz sentido elas virem para imersão ou não, ou para algum produto, porque... Vou te dar um exemplo. Alguns dias atrás, eu entrevistei um cara que ele falava muito sobre apostas, e aí, assim... Cara, lá tem um princípio que eu acho muito top. E sem isso você não vence.
O que acontece? Muitas das vezes tem esse negócio de aposta, de jogo, é algo que nós lá não acreditamos, nós não concordamos. Mas nós respeitamos, cada um faz o que quer da sua vida. E aí, lá tem um método que é muito poderoso. Você aplicando ele, você tem muita chance de ter sucesso. Depende muito de você também, lógico. Uhum. Mas, por exemplo, como que eu vou aprovar uma pessoa que eu vejo, no meu modo de ver, tô falando eu, Bruno, tá? Isso é uma situação que eu nem passei lá. Mas, assim, é o meu modo de ver que ele destrói famílias. Ele separa, ele faz as pessoas cometerem suicídio, porque hoje eu vejo uma onda muito grande de influenciadores, né? E aí você vê esses influenciadores, você abre o Instagram deles, é um tal de tigre pra cá, tigre pra lá. E aí, gente, entenda uma coisa, de uma vez por todas. Não tem como ter sucesso fácil. Tudo que vem fácil, ele vai embora também fácil. Isso é um fato. Então, se você não construir algo verdadeiramente sólido, é a mesma coisa que tá construindo um castelo de areia. No primeiro vento, na primeira chuvinha, vai destruir. E fica muito claro isso pra mim, vivendo ali. Eu vejo pessoas que às vezes vêm pra uma entrevista desesperado. Eu pensei em desistir da minha vida, eu quero me matar, eu não sou bom em nada. Calma, deixa eu entender o que tá acontecendo com você. Primeiro respira, filho. E aí, cara, essas pessoas têm algo tão lindo dentro delas, tão maravilhoso, mas em algum momento, alguém que só pensa em dinheiro se aproveitou de talvez daquela mentalidade que ela tinha fraca. Então, assim, o que eu quero dizer? Não há como eu aprovar um cara desse para um produto tão poderoso, porque ele vai usar de uma maneira que nós não entendemos que seja legal. Então, assim, o dinheiro, ele é realmente consequência. Porque lá não nos falta pessoas para comprar. As pessoas pagam 50, 40, 20, 30 mil nos produtos que ela tem. É uma esteira de produtos, as pessoas pagam. E elas se apaixonam, elas compram de novo e de novo, porque realmente é uma entrega. Mas, acima de tudo, nós queremos criar uma legião de pessoas que transformem o mundo em um lugar melhor. Porque o que a Tati sempre repete é que uma frase que fica muito forte, né? Que o silêncio dos bons nos preocupa muito, porque os maus têm falado demais. Exato. E pro mal vencer, basta o bem se calar. Basta que o bem fique em silêncio. Isso. E aí isso pra gente é muito importante, é algo que eu considero muito legal. E aí voltando assim para a parte do que é a venda. É a mesma coisa que eu te pedisse aqui para você, vende essa garrafa de água para mim agora. Não, ela é água. Agora vocês já sabem, né? Mas não, a água ela tem vários benefícios. Ela é água natural, ela não tem gás. Ela umidifica o ar. Sim. É isso. Você quer? Obrigado. Não vou querer. Vou pensar, vou falar com a minha esposa. Perdi a venda. Minha esposa que decide o que eu quero, tá? E aí. Eu posso conversar com ela depois? Pode, ela é top. Ela é muito. Tem uma história top. Olha como que é engraçado. Isso que ele fez aqui agora é exatamente o maior erro que os vendedores cometem. Eles sempre tentam vender. Mas em nenhum momento ele se preocupou com o que eu realmente precisava. Em nenhum momento você me perguntou assim: o que você precisa? Eu quero entender o que você está buscando. Você não perguntou se eu estou tentando matar minha sede, se eu estava com sede, se eu achei a embalagem bonita. Não, você tentou me vender. Se a água resolveria ou se fosse. Exatamente. Por exemplo, eu posso ter acabado de tomar água agora e o que eu preciso talvez seja um produto até mais caro que você tem. Mas o fato de você não entrevistar a pessoa, não entender de fato o que ela realmente precisa, isso faz com que você não venda. Então, o que eu digo para todo mundo que está começando a vender hoje? Seja um bom ouvinte. Eu fiz até curso de escutatória, para você entender. Eu estudei oratória, escutatória, PNL, eu estudei tudo isso. Tudo é válido. Mas, assim, algo que é muito importante é você aprender a ouvir. Muitas das vezes, até dentro do relacionamento em casa, por que tem muitas vezes que o casal briga demais? A esposa vem, grita, ou o cara vem, grita ali na cara do outro. E, na verdade, quando ele tá gritando assim na sua cara, ele só tá te pedindo ajuda. Mas você tá tão, assim, tão estressado que você não consegue entender que o grito da sua esposa é, na verdade, um pedido de ajuda. E aí você não consegue perceber que você só precisa ajudá-la. É assim que o cliente se sente, ele só quer ser ajudado. Mas você tá tão preocupado em vender, e aí você não resolve o problema que ele tem de fato. Eu vou completar até um pouquinho mais. Eu acho que, naturalmente, as pessoas, qualquer tipo de pessoa, por mais que a gente tenha o dom da fala, são bebês. Sim. Um bebê, ele não sabe pedir ajuda. Um bebê, ele chora. Um bebê, ele grita. Um bebê, ele se esperneia. Verdade. Você entendeu? Infelizmente, nós também somos assim.
tudo isso que o Bruno falou, quando existe atrito, quando não tem uma comunicação assertiva, quando não tem um bom ouvinte por trás, não tem essa mentalidade de você ouvir a sua esposa e se ela está gritando, é que ela realmente está precisando de ajuda. Pensa nisso. Pensa nisso com carinho. Ô Vini, tem uma frase que eu gosto muito que é: todo visionário é um viajante do tempo, porque ele viu o que ainda ninguém viu. E aí, esses dias eu postei essa frase. Esses dias eu postei essa frase e aí uma pessoa comentou assim pra mim no meu history, né? Foi, até tinha anotado aqui pra não esquecer de falar pra você, ela colocou assim: como lidar com um amigo que começou a ganhar dinheiro e perdeu a humildade? Aí ela colocou: era meu melhor amigo. Aí eu respondi assim: ele perdeu a humildade ou você que ganhou a inveja? Porque no ciclo que nós estamos hoje, as pessoas têm dificuldade de entender alguém que tenta fazer algo diferente. Sim. Porque elas estão todas acostumadas a fazerem as mesmas coisas e terem os mesmos resultados. Verdade. E para você ter um resultado realmente diferente, um resultado exponencial, você vai ter que mudar o que você faz. Você precisa entender que o que te trouxe até aqui hoje, nesse momento, nesse local, não é o que vai te levar ao próximo nível. Não vai. Então você precisa buscar coisas novas, entendeu? Não vai. E isso acaba criando até o efeito elástico. E isso até completa. O que é o efeito elástico? Quando você está crescendo, é como se você estivesse ali esticando um elástico realmente. Você entendeu? Você só tem duas alternativas. Ou uma, você pega as pessoas que estão andando com você e traz para que você não rompa esse elástico, ou você acaba arrebentando. E muitas das vezes, infelizmente, você tem que romper esses laços. Você tem que romper esses elásticos para você chegar no próximo nível. É justificamente o que você falou. Sim. E gostaria até de complementar algo aqui sobre vendas com você. Sobre liderança. O que eu vejo hoje, eu recebo muitos convites para treinar empresas, para fazer palestras e algo que me chama muita atenção. A Tati te amarrou com um contrato exclusivo, é só dela. E agora eu tenho um contrato de exclusividade e é um bom contrato. Mas, só que assim, eu recebo muitos convites e uma das coisas principais que eu percebo é que o problema muitas vezes está na liderança. A venda, o líder, ele nunca pode perder aquele tato com a venda. Ele precisa estar ali vendendo diariamente, ele precisa estar, porque ele não pode perder esse tato com a venda. Então, assim, muitas das vezes o cara se torna um líder, um gerente, ele pega, se tranca numa sala, senta no computador e fica lá. Tarará, 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 e ele esquece do comercial. Um bom líder de verdade, ele tá ali com a equipe dele todos os dias, buscando o melhor, performando todo dia, inclusive vendendo. Porque para você ser um líder de vendas, você não pode perder o tato com as vendas. Você tem sempre que estar mantendo isso. Bem, Bruno, infelizmente o nosso tempo já foi rápido, aí. Foi rápido. Você está mais convidado para as próximas vezes. A gente vai voltar aqui, a gente vai falar sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado aqui. Bruno, meu querido, muito obrigado por você ter vindo a oportunidade. Novamente. E assim se encerra mais um episódio da Gul Prime Talks, o seu episódio seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Anotem, @eu-sou-o-Bruno-Dantas, certo? Tá até aqui assim. E vai lá, segue o Bruno e conversa com ele, tire as suas dicas de vendas e tudo mais que eu tenho certeza que ele vai responder. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tamo junto, Deus abençoe.